Olá, queridos, sempre uma alegria renovada poder estar aqui com você em mais um programa Cabeça para Cima. Muitíssimo obrigada por nos receber aí na sua casa para poder conversar com a gente, refletir sobre aqueles temas, que informam, que orientam e que edificam a nossa vida. Nossos agradecimentos sempre presentes e constantes àqueles que têm a visão do que é fazer uma televisão cristã, sabem as dificuldades que enfrentamos, sabem as barreiras que temos e que, portanto, eles se colocam nessa brecha, oram pela Boas Novas e também contribuem com a Boas Novas para que nós possamos estar 24 horas por dia no ar em todo o Brasil e também pela internet, divulgando a palavra de Deus e levando o amor de Cristo a todas as pessoas. Isso é muito bom. Por isso que nós não podemos deixar de agradecer a você, querido semeador de Boas Novas, você que faz toda a diferença, você que nos dá ânimo, que nos encoraja e que nos ajuda a ser boas novas e a transmitir boas novas. Que Deus abençoe você, que Ele possa preencher o teu dia, que Ele possa abençoar a tua vida, que Ele possa atender os desejos do teu coração. Você que tem estado conosco, que gosta da nossa programação, que tem sido abençoado, mas ainda não é um semeador, nosso recado, nosso apelo de sempre, para que você se alie ao exército de semeadores, se torne um semeador de Boas Novas. Você faz isso ligando para o 2126300 ou entrando no nosso site, o www.boasnovas.tv. E aí você pode também se tornar um semeador. Você pode dizer, olha, eu faço parte dessa história, eu faço parte desse exército. Eu também sou Boas Novas. Que Deus abençoe você, que Ele possa, da mesma forma, manter a sua boa mão sobre a tua família, sobre os teus desejos, sobre os teus sonhos e que eles possam ser realizados. 2126300 ou www.boasnovas.tv. Cabeça para Cima de hoje quer conversar com você sobre um assunto que ele está até muito aí na atualidade. Muitas vezes o medo ou a aversão pelas coisas novas, diferentes, estranhas, eles nos causam impacto e ele é chamado de xenofobia. A xenofobia, ela normalmente se manifesta através de atos preconceituosos ou também de atitudes, de distúrbios psiquiátricos que geram comportamentos discriminatórios, às vezes completamente inusitados e até surpreendentes. Especialistas e estudiosos dizem que o medo, ele nos incita a esses comportamentos, até numa atitude de prevenção, numa atitude de proteção, numa atitude realmente protecionista em relação a cada um de nós. No Cabeça para Cima de hoje, a gente quer conversar com você sobre xenofobia e também sobre a liberdade de expressão. Será que a xenofobia, ela é uma doença ou ela é, na verdade, um ato ou mais um ato de preconceito? Xenofobia e liberdade de expressão é o nosso tema de hoje no Cabeça para Cima. Começamos com o nosso informativo e temos um time super especial para nos ajudar a refletir sobre essa questão hoje. O ataque terrorista à revista humorística francesa Charlie Hebdo, que vitimou 12 pessoas, reacendeu no mundo todo o debate sobre a liberdade de expressão. No Brasil, justamente no momento em que o governo federal analisa a possibilidade de regulação da mídia, não foi diferente. Da defesa incondicional ao direito de se expressar à tese do respeito às religiões e seus símbolos, o tema ganhou espaço em jornais, rádio, TV e redes sociais. A proteção do direito ao culto religioso é uma preocupação da maioria das democracias ocidentais, à exceção dos Estados Unidos, onde a liberdade de manifestação é quase absoluta. Outros países estabeleceram em suas legislações, ainda que leves, uma série de restrições e punições contra ofensas a grupos religiosos. É isso aí, A gente vai falar aqui hoje sobre xenofobia e liberdade de expressão. É um assunto que todo mundo está falando basicamente a respeito disso, A gente fala da liberdade de expressão e temos falado também muito sobre a questão da liberdade religiosa. Onde é que esses assuntos convergem? Qual a inter-relação entre eles? Até onde vai a efetiva liberdade de expressão? Você é Charlie? Será que nós somos Charlie? Todo mundo está falando sobre isso agora e a gente quer conversar também sobre isso. Temos um time especial no Cabeça para Cima de hoje para nos ajudar nessas reflexões.
Recebo aqui no estúdio o Flamir Ambrosio, ele que é designer gráfico, é cartunista, chargista e também escritor de diversos livros como Charges, Costumes, não, desculpem, é Charges, Cartoons e Passatempos Geração JC. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer recebê-lo no Cabeça para Cima. Muito obrigado, um prazer imenso estar aqui para conversar um pouquinho sobre esse tema tão polêmico, né? Verdade. Eu também falo designer, mas não é designer, né? O que você não é designer gráfico que a gente chama, é designer gráfico? Design gráfico. Isso design aí. gráfico. Bacana, obrigada. Realmente bom a gente poder conversar e ter você aqui. Muito obrigado. Tá bom? Também conosco o Arthur William, ele que é jornalista do Intervozes, pós-graduado em TV digital e novas mídias, é também mestrando em educação, cultura e comunicação. Prazer tê-lo aqui, muitíssimo obrigada. Prazer, Celeste. O discurso de ódio é algo abominável e a liberdade de expressão é um direito universal. Mas esse limite da opinião para cair num discurso de ódio é que a gente tem que debater aqui e vai ser um bom debate. Perfeito, perfeito. Obrigada mesmo por estar aqui com a gente. E completa o nosso time de hoje o Guilherme Carvalhido, Guilherme que é cientista social, professor universitário da Universidade Veiga de Almeida, e ele também é mestre em comunicação social, pesquisador e consultor na área de opinião pública. Entendido da opinião pública? Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, querido. Celeste, é um prazer debater temas tão complexos e difíceis de serem entendidos nas suas mais diversas posições. É o que a gente vai tentar aqui apresentar alguns pontos de vista e tentar conciliar alguns deles. Perfeito. Né? A gente começa aí falando, né, dessa questão de xenofobia. Xenofobia que hoje é uma coisa tão atual, né, para todo lado. Parece que é uma palavra da moda, né? Xenofobia a homofobia, como é dos islâmicos, como é que fica? Xenoislamismo, que o pessoal está falando, né? Quer dizer, é xeno para tudo quanto é lado. Na opinião de vocês, o que é de fato a xenofobia? É não entender o outro, é não compreender alguém que está além das suas diferenças, entendeu? Ou seja, é não entender a diferença, né? Nós temos uma sociedade, né? A sociedade, a história é a história das diferenças. A partir do momento que você convive num determinado espaço, numa determinada sociedade onde haja diferenças, sejam elas religiosas, étnicas, culturais, comportamentais, você, aquele que acusa o outro, aquele que ofende o outro de alguma maneira, através das suas diferenças, dependendo do que ele faz, ele está praticando um ato xenófobo. Entendeu? E essa aversão ao estranho, ao diferente, acaba gerando uma intolerância muito grande. Seja intolerância racial, étnica, seja intolerância religiosa. Cada vez mais a gente vê isso, próprios times de futebol, né? Tudo que há diferença, há uma intolerância muito grande, uma agressividade e não uma aceitação, uma conversa. E a gente precisa caminhar para isso, né? Para um mundo mais fraterno, um mundo mais comum e não um mundo onde as diferenças elas se coloquem acima das proximidades. E também penso que o desafio hoje da sociedade, né, que nós chamamos de pós-moderno, na verdade é uma pós-modernidade dos anos 70 para cá, que se ganhou num vulto muito forte, né? Eu acho que o desafio mesmo é exatamente lidar com essas diferenças, né? É como eu devo me posicionar em relação a essa pessoa que pensa diferente de mim, tem um comportamento diferente de mim, tem a raça, a cor diferente. Como é que eu devo lidar com isso num país democrático, num país de liberdade de expressão como a nossa, né? Você sabe que me chama a atenção uma coisa de que a gente fala tanto na questão da liberdade de expressão, na liberdade individual, na democracia. Cada um de nós exige tanto isso, né? Mas quando a gente começa a olhar a sociedade em geral, quando a gente já começa a olhar, não só o Brasil não, a gente começa a olhar o Brasil e o mundo, parece que essa aversão ao diferente, parece que esse negócio está crescendo. É muito fácil a gente enxergar no outro,
né? Mas quando é do ponto de vista da gente mesmo, e aí eu estou falando isso, no futebol a gente começa a ver, né, tantas situações que aparecem aí, né, a história do xingamento do macaco com relação que expressa, vem trazendo forte uma questão de um preconceito, a intolerância religiosa. No mundo afora, cada vez mais, né? Muitas vezes essa questão de povos e raças, a gente aqui né? A intolerância crescendo no mundo como um todo. O que está acontecendo, gente? Eu não diria que é tão novo, né? Se a gente trazer um pouco da história do século XX, do século passado, a gente vai ver que a coisa mais complicada que tivemos, que foi a Segunda Guerra Mundial, ela teve como um dos seus principais pontos iniciais foi a xenofobia dentro da Alemanha. Se a gente analisar um pouco mais a fundo, sociologicamente, historicamente, não foi a xenofobia, foram causas econômicas, históricas, advindas desde o século XIX e principalmente da Primeira Guerra Mundial. Agora, o discurso, a fala, ela começou através de uma apresentação xenófoba, que foi a acusação dos alemães, através de um movimento político chamado nazismo, que dominou a Alemanha a partir dos anos 30 e só foi derrotado em 45, com o fim da guerra. Ela se apresentou e foi inflamada pelo discurso xenófobo, principalmente contra os judeus, entendeu? Que é um grupo étnico dentro da própria Alemanha que foi acusado de ser o causador dos males da Alemanha. Não foi, mas foi o quê? Uma apresentação comunicativa, né? Foi uma apresentação expositiva para a sociedade muito negativa e que inflamou e causou uma série de mortes, né? Uma série de problemas dentro da sociedade. Então, só para completar o que eu estou falando, a xenofobia ela se apresenta através da comunicação, seja ela falada, seja ela dentro das mídias, seja ela exposta nas ruas, né? E através desse tipo de movimento a gente começa a ver o quê? O que está acontecendo. Nos últimos momentos, né, numa sociedade globalizada, como ele falou, isso fica muito evidente, porque o quê? As câmeras, o mundo está acompanhando essas diferenças, entendeu? A gente está vendo isso muito claramente. E aí fica mais fácil ver. Agora, a xenofobia ela já é historicamente bastante antiga. Né? Hoje a gente tem percebido, talvez, né, a situação que a gente percebe hoje de Israel, do islamismo, etc., uma tendência aí, um movimento de uma exacerbação dessa questão também, né? Novamente entre povos. Vocês acham que temos o risco de ter algum novo movimento? Os islâmicos estão um pouco preocupados com essa questão, não é? E a mídia ela acaba cumprindo um papel muito ruim, que é de generalizar. Por exemplo, coloca o mundo árabe como sinônimo de islamismo, né? Que claro que a maioria segue uma determinada religião, são muçulmanos, mas não são sinônimos, e colocam como se não houvessem diversos matizes, né, dentro do próprio mundo islâmico. Como acontece também com os evangélicos, com outras religiões, né, acabam generalizando como se fosse uma coisa só. E é preciso mostrar quais são essas diferenças. O atentado que houve na França, agora recentemente, que vitimou 12 pessoas, ele teve como consequência um discurso contra os muçulmanos, né? Como se a culpa de alguns radicais loucos e terem invadido um jornal e matado jornalistas fosse de uma religião específica ou de pessoas que habitam em determinada região. E isso não ajuda a resolver o problema, só atrapalha. Essa consciência ela é fundamental e que todos possamos ter isso, né? Eu estou falando mesmo a nível mundial, para poder haver uma moderação do comportamento, né? Porque se não se entender a atitude de alguns radicais, diferenciando isso de um povo, de uma cultura, etc., a gente começa a ter esse risco, né, da preocupação com o povo islâmico. Quer dizer, não, mas você é assassino, você é isso, você é aquilo, por conta de algumas manifestações. E isso instiga dentro, por exemplo, vamos falar do caso da França, né? A França ela é dividida em dois movimentos políticos, que vamos chamar assim genericamente da direita, que não considera os estrangeiros como adequados para a França, né? E também tem um grupo mais à esquerda que diz, não, a sociedade ela tem que ser mais múltipla, tem que ser multicultural. Com esse acontecimento, isso instigou dentro da França um movimento dizendo, olha,
os estrangeiros fazem mal para a França. Olha o que está causando. Olha e agora já são os estrangeiros. Exatamente, né? exatamente. E a gente tem que ver, eu estava vendo os dados, os muçulmanos representam na sociedade francesa em torno de 10%. É absolutamente representativo. Claro. Absolutamente representativo. Então, imagine se esse discurso ganhar força dentro da França. Olha que causa a gente vai ter, entendeu? Então, acaba tendo um embate político, eleitoral, dentro de uma discussão que, enfim, é extremamente complicada. Para quê? Para olhar a própria sociedade francesa. É impossível hoje você retirar essas pessoas da França. Né? A sociedade francesa já está dentro dela, né, com esses movimentos. Agora, como ele disse muito bem, o Arthur, alguns grupos, pelas suas diferenças, acabam instigando, trazendo para a própria França a ideia de que aquilo acontece em toda a França, em toda a sociedade. Não, não é verdade. Não, interessante, Guilherme, também, é que parece que a sociedade, um grupo islâmico, por exemplo, não sabe ainda lidar com as mais variadas expressões de criação. Por exemplo, eu acho que o que estourou, toda essa bomba que estourou aí, foi exatamente as charges, foram os cartoons. Né? As charges, a gente sabe que ele é a bomba, né, no francês, é o estouro, né? Então, quando você manifesta expressão através de artigos, de opiniões, isso é uma coisa. Agora, quando você começa a manifestar a sua opinião através de cartoons e charges, isso é muito direto. Isso parece que mexe com a estrutura da pessoa. Né? Eu diria para você, por exemplo, que o que aconteceu aqui no Brasil, de 64 em diante, com a ditadura militar, você viu que isso aí aconteceu, que não, claro, nas devidas proporções, mas aqui tivemos jornais como o Pasquim, o Pif-Paf de Milor Fernandes, por exemplo, que muitos cartunistas, muitos chargistas viveram perseguições, né, sofreram com isso, né, porque eles mexiam, a charge que faziam, mexiam com a estrutura do poder. É a função dela, é o que ela faz, é a comunicação então, que ela faz. Essa manifestação parece que incomoda demais. Né? Se você pode pôr um texto, ok, mas se põe uma charge, mexeu comigo. É porque talvez a charge ela diga de uma maneira muito mais clara, direta, objetiva, né? De uma forma mais instantânea, ela transmita uma mensagem dessa forma mais poderosa. Né? Você não precisa entender francês para entender uma charge. Olhou, já entendeu perfeitamente. Exatamente. E aí, querido, é o seguinte, eu já preciso fazer a nossa primeira paradinha, preciso fazer o nosso primeiro intervalo e eu quero voltar. Agora, falando um pouquinho, vamos para esse lado, né? A questão da mídia, das comunicações, da informação, que com a globalização, ela se torna universal de uma forma muito rápida e tem se tornado mesmo, né? Até onde vai a liberdade de expressão? De fato, a mídia tem o direito de mexer com o que ela quiser, da forma como ela quiser. Quais são os riscos, as possíveis consequências disso? O que implica? Será que todo mundo tem noção do que implica dizer eu sou Charlie? O que pode estar por trás dessa frase? Na volta eu vou dizer se eu sou Charlie ou não. Intervalo. Cabeça pra cima. Eu quero mais alegria, mais boas novas, mais de Deus pra mim. Cabeça pra cima. Isso aí, hoje a gente está aqui conversando com você sobre xenofobia e a questão da liberdade de expressão, né? Todo mundo falando sobre essa questão. A gente quer falar também, cabeça para cima é assim, a gente está sempre na atualidade falando sobre esses temas. Todos vocês lidam com mídia, trabalham com esse assunto, trabalham com cartoons, com charges também, né? Então aí completamente inseridos no contexto do que a gente está colocando. Queria perguntar para vocês, a mídia, ela provoca, ela incentiva a xenofobia, direta ou indiretamente, em relação a questões políticas e religiosas? É uma pergunta difícil de responder, mas eu acho que é a questão chave, né? É a questão chave. Eu vou botar o meu posicionamento aqui para a gente discutir, né? De que forma, né, a gente pode apresentar um posicionamento? No caso
francês de quase 2 semanas atrás, todos nós sabemos, né, ou pelo menos alguns talvez não, de que os muçulmanos têm como uma das suas características básicas a proibição da descrição do profeta Maomé. Não pode, de maneira nenhuma, colocar nenhum tipo de grafismo ou apresentação real do poeta Maomé. Muito bem, aí eu me pergunto, de que forma um jornal não muçulmano pode apresentar isso graficamente? A liberdade de expressão está aí. Correto? Agora, de que medida, essa é a pergunta, nós podemos falar do poeta, do profeta Maomé, né? Aí entra a questão da multiplicidade cultural que o mundo vive hoje. E aí a gente entra na questão da globalização. Como vamos mediar essa relação entre múltiplas culturas dentro de uma mesma sociedade, onde a gente consegue ver tudo ao mesmo tempo? Eu acho que esse que é o debate. Eu acho que o jornal avançou um pouco. Agora, o grupo que atingiu o jornal também avançou demais. O assassinato não justifica. De maneira nenhuma, não é verdade? Ou seja, você, se eu, que sou muçulmano, digamos, vejo aquilo, eu tenho o direito de protestar contra aquilo. Mas não da forma como... Não da forma como foi feito. Aí foi o erro. E até o próprio debate, se eu sou Charlie ou se eu não sou Charlie. Exatamente. Esse debate ele acaba simplificando muito a questão. É preciso uma série de ferramentas de mediação para lidar com esses diversos interesses, esses pontos de vista. Na questão da própria mídia, desde os anos 80, a França ela tem ferramentas de regulação da mídia, principalmente o Conselho Superior do Audiovisual, que em 2010 notificou uma série de emissoras de televisão na França sobre discurso de ódio, principalmente contra imigrantes e principalmente contra pessoas muçulmanas, né? E aí, esse Conselho Superior do Audiovisual, ele não trata do impresso, do jornalismo impresso ou da mídia impressa, apenas da mídia audiovisual, rádio e televisão. E é um debate que surge também, né? Qual é esse limite? Será que foi suficiente? Será que isso não é censura? A boa parte dos próprios jornalistas acabam se autocensurando para evitar esse tipo de reação também. Eu acabo, não vou tão distante porque eu sei que vou ter uma reação muito forte e contrária. Mas eu fico me perguntando se, independente da legislação, se o profissional, eu vou dizer o profissional de mídia, o profissional jornalista, né? Se essa censura não deve ser uma coisa natural da ética do profissional, né? Porque é aquela questão, até onde vai o meu direito? Essa chamada liberdade, é viável ter... A gente dizer que eu tenho liberdade de mexer com o que eu quero, falar sobre o que eu quero, mesmo que com isso eu vá atropelar princípios e valores dos outros, deixando claro aquilo que você já disse. Ninguém aqui está defendendo a forma ou a reação em relação à morte, à matança de pessoas, isso jamais. Mas, para se entrar no mérito disso, tem que se entrar no mérito da provocação, talvez, né? Da ação. Antes de passar a palavra para vocês, eu queria que a gente pudesse dar uma olhadinha. A produção separou para a gente umas charges para a gente olhar. Ajuda o nosso público a não ficar preso naquela que motivou simplesmente a situação lá em Paris, mas para alargar um pouquinho a visão e nos mostrar como às vezes as coisas podem ser incômodas. Vamos ver lá. Essa charge mostra mais ou menos como historicamente começou esse grande conflito, que foi o 11 de setembro, entendeu? Verdade. E lembrando, não foi no 11 de setembro, foi um ponto muito forte. Mas já nos anos 90 já tivemos muitos conflitos, entendeu? E essa discussão da charge não é de hoje, ela já tem um certo tempo, né? Né? Essa é muito boa. Não, e pode perceber que está sendo colocado, mostrado, evidentemente, são charges, lógico, porque é o que está acontecendo. A charge, como falamos, ela tem esse lado dela que é a bomba, né? Que é o que está acontecendo hoje, enquanto que o cartoon, né, já é diferente, é o riso pelo riso, né? E essa charge do comprometimento. Por exemplo, do Carlos Latuf, que é um chargista brasileiro, ele teve um papel muito importante lá na Primavera Árabe, no Egito principalmente, e por conta disso, ele não pode entrar no Egito.
Ele é proibido pelo governo que tomou posse no país após a Primavera Árabe de visitar o país. É uma forma de mordaça também, né? Essa aí também está muito boa. Olha só, olha só. A anterior a gente vê a questão da integração da Europa e ao mesmo tempo expulsando essa integração. Olha que conflito, né? Eu sou Charlie. E aí tem a imagem do profeta Maomé, entendeu? E isso, né, foi colocado mais fogo na lenha, entendeu? Mas, por outro lado, é a discussão da liberdade de expressão, entendeu? Quer dizer, é o debate da liberdade de expressão. Mas aí que ela tinha falado sobre a liberdade de expressão, isso realmente é complexo, porque... Né? Eu volto já para isso. Essa daí, por exemplo, né, que às vezes é tão nonsense que a pessoa está degolando Maomé e não percebe que é ele, né? Porque fica tão cego com o desconhecido que não perde a noção de raciocinar. Essa é bastante forte também. Essa é uma charge tremendamente forte. Ela critica a Trindade, aí, né, num desrespeito a conceitos religiosos de uma forma irreverente, de uma forma, na minha opinião, desastrosa. Uma charge que, por exemplo, eu não faria, entendeu? Inclusive, eu tomo por base assim, um princípio até bíblico, né, que o apóstolo Paulo fala, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo convém, né? Ou seja, por exemplo, eu faço charges para uma editora e nós trabalhamos com vários públicos, eu trabalho com vários públicos, né? Então, eu sei o público que eu estou trabalhando, que eu estou lidando. Então, eu tenho, não é que eu não possa me expressar, mas na minha expressão gráfica, eu tenho que saber o que eu vou fazer. Se isso vai, de alguma forma, trazer algum transtorno, alguma consequência grave, não só para mim, como para outro também. Então, essa liberdade, eu tenho que saber lidar com isso. Eu estou no mundo... Eu particularmente, quer dizer, eu vou botar a minha opinião aqui, acho que deveria ser colocado uma certa discussão entre os jornalistas, entendeu? Eu acho que o respeito ao outro, né, o limite ao respeito, como algumas que a gente viu ali, elas devem ser realmente debatidas. Existe liberdade sem limite? Existe. A gente pode chamar de liberdade algo que não respeite não tenha essa ética de um ponto de vista. Não, eu acho que tem sim, tem toda a questão ética, tem limite sim. Eu acho que essa liberdade que Deus nos proporciona, que nós temos num país democrático como o nosso, tem limite para essas coisas assim, tudo na vida, né? Você anda na rua, tem um sinal ali que tem que parar, que tem que passar, entendeu? Então, a vida profissional nossa também tem lá seus limites, né? Agora que eu estou como cartunista, é até meio complicado, sei que muitos cartunistas estão me ouvindo agora e me vendo, mas eu tenho que saber me posicionar com relação à minha criatividade, a minha charge, meus cartoons, a minha liberdade de expressão. E a própria Europa já prevendo isso, ela já há alguns anos atrás, 2006, 2007, ela fez algumas recomendações no Conselho Europeu aos países do bloco de que o discurso de ódio ele é incompatível com a liberdade de expressão, com direitos humanos. Ou seja, uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é discurso do ódio. Exatamente. Agora, a grande dificuldade é quem vai definir isso. Perfeito. Como isso é definido. Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, um conselho de autorregulamentação da publicidade, que são pessoas da sociedade que se reúnem para avaliar, às vezes, uma propaganda que é muito ofensiva, uma propaganda que induz a uma situação constrangedora. Há países que operam a partir de conselhos estatais, há países que liberam tudo. Então, a gente precisa encontrar qual é essa melhor ferramenta para fazer essa mediação. É complexo, porque a gente pode, de maneira subjetiva, estar voltando ao regime aqui no Brasil, da censura, de tudo que aconteceu aqui, que foi uma coisa desastrosa, foi um atraso no país. Né? Então, é muito cuidado. Só para completar, eu diria o seguinte, o desafio está na pauta jornalística. Perfeito. No fechamento da sua pauta, e com a sua equipe, né, o que você vai traçar, o que você vai falar. Porque várias regulamentações são muito importantes, vão cair bem, mas eu, por exemplo, quando eu sento diante do computador ou na minha prancheta, né, acho que eu sou o maior responsável pela minha liberdade de expressão. Concordo plenamente. O que eu vou fazer?
O meu contraponto, o meu complemento ao que você está colocando é o seguinte: eu tenho muito medo das regulamentações também, porque elas podem perder o pé mole e trazer esse rigor do não pode. E vocês sabem, né, que quando o direito, a justiça trabalha no rigor da lei, no rigor do que está escrito. Então, eu penso que toda essa questão ela tem que passar muito mais pela ética profissional, pelo comportamento de cada um, do que por uma questão de rigidez de leis escritas e colocadas, né? Eu digo para vocês, eu não sou Charlie. Eu não sou Charlie. Para mim, dizer eu sou Charlie é dizer tudo pode, tudo é lícito, não tem limites. E eu acho que tem. Eu acho que fazer charges desse tipo, que são tão provocativas, é tão errado quanto os caras chegarem lá e matarem as pessoas por conta dessas provocações. Mas é o que a gente está falando. Por isso que a gente linkou xenofobia, que é o nosso tema. Xenofobia é algo que não está necessariamente sob controle. Ela é uma doença até, né? E a gente vê muitos casos na história do mundo de pessoas que, por provocação, por um descontrole emocional, elas cometem atos e fazem coisas que eu acho que o debate se inflama exatamente com o aspecto religioso. A religião em si, dentro da sociedade, é um assunto, é um sentimento que vai causar problemas. Eu acho que o posicionamento do jornal que publicou essas charges tem como característica isso, né? A sociedade apresenta essa multiplicidade, né? A sociedade, uma parte dela, reagiu muito negativamente a isso, né? E eu vou voltar a dizer, Celeste, eu acho que a reação ela tem que ser sempre pública e sempre no debate, né? A gente está falando de grupos radicais que atacam as diferenças dessa forma, né? Eu sou Charlie por um lado e não sou Charlie por outro lado. Eu acho que é esse aspecto, entendeu? Acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Eu ia falar o seguinte, eu sou Charlie na medida em que eu expresso a minha opinião gráfica respeitando você. Exatamente. Respeitando a etnia, respeitando o seu credo, né? Respeitando a sua pessoa. Acho que eu sou Charlie na medida que eu respeito. Eu não sou Charlie na medida que eu desrespeito, não tem como ser Charlie. Mas é por isso que eu não sou Charlie, né? Porque eu acho que não houve essa medida do respeito. Isso foi de alguma forma desconsiderado e eu acho que precisa ser considerado. Brinca com usos, costumes, com as práticas, brinca com o que você quiser, da forma mais crítica. Mas respeita o sagrado, respeita aquilo que é imexível. Como? É imexível a minha liberdade de falar. Mas é imexível também o direito do outro, né? Com questões religiosas, etc. E a gente não está falando, eu acho até que isso é mais amplo do que o religioso. Cabeça pra cima. Eu quero mais alegria, mais boas novas, mais de Deus pra mim. Cabeça pra cima. Isso aí, hoje aqui conversando com você sobre xenofobia e a liberdade de expressão, né? Todo mundo está falando sobre essa questão de liberdade de expressão. A gente comentou aqui sobre o papel da mídia nessa história toda, como a mídia forma opiniões, como ela gera comportamentos, né? Como ela mobiliza nações e pessoas. Vocês sabem, hoje o governo de Israel tem uma preocupação muito grande com a mídia, porque muitas vezes a mídia ela está falando para o mundo de uma forma imparcial, de uma forma a não mostrar o verdadeiro posicionamento de Israel, né? Israel transformando Israel num vilão, em vez de alguém que também está sendo lá atingido e massacrado pelos movimentos do islamismo. Então, isso nos faz mais uma vez refletir sobre o papel, a importância da mídia, né? O que está sendo dito, o que está sendo falado, aquilo que a gente está contando para o mundo, compromisso com a verdade dos fatos. Vocês todos são de mídia.
que vocês acham que está acontecendo com a imprensa, com a mídia de um modo geral, nos tempos atuais? A mídia ela é muito concentrada, né, no país, aqui no Brasil principalmente, e são poucos espaços para debater. Esse programa aqui, por exemplo, da Boas Novas, é uma raridade. É um programa que debate, um programa plural, um programa de 1 hora de debate, né? Não são 5 minutos, 10 minutos. E isso cada vez mais é preciso ter mais emissoras, ter mais rádios para debater. E discutir a própria mídia, né? Exatamente. As ações da própria mídia. E tem até um exemplo que eu vivi quando eu fui à África, Angola, que eu cheguei lá com uma visão da África que a mídia acaba passando de lá, né? De que é só violência, pessoas passando fome, que não é nada daquilo, né? Angola, Luanda, principalmente, uma cidade super rica. E eles tinham a mesma visão do Brasil estereotipada. Eles achavam que se eu chegasse no Rio de Janeiro era só tiro, sequestro, bomba, ataque, porque eles viam isso na televisão, era o que passavam do... Eu falei, não, o Brasil não é isso, o Rio de Janeiro não é isso. Vamos com calma. E a gente precisa ter a visão divergente, as próprias pessoas falando, né, os seus pontos de vista, a sua cultura, a sua religião, isso é muito importante. Mas aí entra um problema que é exatamente as reações em cima disso, né? É como as pessoas olham e veem isso. Né? Eu gostaria, Célio, só de apresentar, não falei nos blocos anteriores, de que o problema não é só religioso, ele é econômico, ele é político, Com entendeu? certeza. Né? Você tem uma cultura muçulmana dentro de uma cultura europeia, tradicional, entrando nos últimos tempos, e como isso desencadeia uma série de coisas, né? A gente está vivendo, como foi dito, uma pós-modernidade, uma globalização, onde isso não vai ter o retorno. Né? Não vamos retornar, né, ao período em que havia uma separação. Agora, como é que a política, como é que as leis, como é que a mídia lidar com esse tipo de configuração, com esse tipo de mistura? Eu acho que é isso que está acontecendo. Como é que a gente vai respeitar o direito do outro? Como é que o outro vai olhar essa sociedade que está profundamente misturada? E a mídia tem aí um papel fundamental nessa questão, né? Agora, volto a dizer, em que medida algumas mídias vão ter o direito de se posicionar, né? Em que medida elas vão fazer aquilo que elas querem apresentar? O mundo ideal é que todos nós falemos o que pensamos, não é verdade? Agora, nem todos acham isso. E aí a gente tem um baita de um problema. A gente tem um problema muito difícil de solucionar. Agora, e aí eu vou entrar com outra coisa. Como é que o Estado, a polícia, vai se posicionar diante dessa situação? Como é que a lei vai querer, né, vai mediar essa situação? E a mídia e a internet, ela acaba cumprindo um pouco esse papel. Nas últimas eleições agora, que foram bem acirradas, houve um discurso de ódio contra os nordestinos, né? Muitas vezes, muitas pessoas dizendo até que eles tinham todos que morrer, dividir o país, criar um muro, uma coisa absurda. E aí extrapola o direito da liberdade de expressão. Você pode dizer, os nordestinos erraram, votaram errado, essa é a sua opinião, você pode emitir. Agora, dizer que eles têm que morrer, que o país tem que separar, isso tudo é crime. E boa parte dessas pessoas que fizeram o discurso de ódio na internet foram denunciadas e estão sendo responsabilizadas por tais atos. É importante ter a liberdade de expressão, mas você tem que saber o limite, e a lei está aí para justamente estabelecer esse limite. Eu lembro que, Celeste, no final dos anos 60, no início dos anos 70, vocês sabem, surgiu o Pasquim. Sim. O Pasquim chegou a vender, numa semana, 270 mil, 300 mil exemplares. Extraordinário. Extraordinário. Mas eu quero falar exatamente isso, né? O Pasquim, eu entrei para o Pasquim no finalzinho já da ditadura militar, colaborando com alguns cartoons e chás, numa época muito perigosa, estavam explodindo bancas. Eu queria ver meus trabalhos, não podia nem comprar o jornal, tinha que ir na redação pegar. Mas eu quero dizer exatamente o seguinte, o Pasquim, ele tinha um foco, ele tinha alguém onde ele pudesse criticar, era o governo, era a ditadura militar. Aí quando acabou a ditadura militar, o Pasquim praticamente acabou, eu diria que acabou o Pasquim. Né? Aí foi o que o Zueni Ventura falou. Né? Agora, o desafio da charge hoje, né, agora criticar alguém, uma situação. O desafio da charge hoje é sobreviver sem esse foco, sem esse alvo agora. Como você fazer humor
né, sem você ter que atacar alguém. Então, acho que o problema do Charlie, não sei se pode dizer que é um problema, é que ele focou o islamismo. Pode ver que as charges, basicamente, delas só o islamismo. Né? A liberdade de expressão que temos todos que ter, parece que ficou focada ali. Eu lembro que o Zeraldo mandou uma frase muito interessante quando ele saiu do Pasquim. Ele falou, o título da matéria era Zeraldo sai do Pasquim para entrar para a história. Aí perguntaram a ele por que ele saiu. Porque o Pasquim deixou de ser o banheiro do inquisitório da ditadura militar. O Pasquim não era mais aquele banheiro que o chargista podia pichar. Essa parede caiu. Né? Então perdeu a graça o Pasquim. Né? Então, nesse campo eu não sei como vai ficar o Charlie. Né? Porque você não está lidando com um público militar, especificamente. Você está lidando com uma religião muito grande. Múltipla. Múltipla. Com vários posicionamentos. Que também tem lá seu secretismo religioso forte, que no Brasil tem, que também lá tem. Então, quer dizer, é complicado. A coisa ali, tanto é que o Charlie, tudo bem, a mídia e tal, não sei se foi um tiro pela culatra, mas agora eles saíram agora com 3 milhões e 200 mil exemplares. 60 mil só. Era só 60 mil, 50 mil, 60 mil, agora saiu com 3 milhões, né? Talvez um dos fatores, a gente não vai aqui chegar a nenhum tipo de resposta, não, óbvio, que imagina se a gente vai chegar a um tipo de resposta, mas o nosso objetivo é provocar reflexão, né? Por exemplo, a questão da internet hoje, que gera uma comunicação violentíssima, né? Rapidíssima, aí no mundo inteiro, e que muita gente usa para o mal, porque coloca mentira, coloca coisas que não são verdade, vão provocativas. Então, o que eu acho que é importante... Incitam a violência. Incitando a violência e tal. Eu acho que é importante que a gente, enquanto público, tenha noção dessas questões, como é que funciona, e coloque algum tipo de filtro ao ler uma notícia, ao se deparar com uma situação, que busque saber, que busque também a verdade, que busque refletir sobre as questões e não mergulhe simplesmente nos fatos, né? Por quê? Porque esse jornal, esse Charlie, ele vai continuar fazendo o trabalho dele. E eu acho que ele tem que continuar criticando o islamismo, porque é da essência dele, do objeto dele. Mas talvez ele tenha que tomar cuidado com uma coisinha dali, né? Que foi o grande detonador dessa desgraça que aconteceu lá, mas que pode ser um detonador de algo muito maior no mundo todo. Né, que é o ódio a povos que não tem nada a ver com essa história, e isso serve para lá e serve para um monte de outras situações, como a questão dos nordestinos aqui no momento da eleição, né, que foi uma boa lembrança. É que a gente pensa que está tudo tão distante da gente, mas não está mais perto do que a gente imagina. Exatamente. Né? Mais perto do que a gente imagina. Não, e o Charlie, ele é um jornal de extrema esquerda que ele atira para todos os lados. A gente viu aqui charge no próprio programa contra o islamismo, contra o cristianismo, charges contra a religião católica também. E o principal foco do Charlie era a direita, a extrema-direita da França. E eles ficavam sempre se degladiando é um problema político, ali. E volta e meia tinha temas sobre o islamismo, né? Mas a gente sabe que dentro de um cenário bem radicalizado que há, principalmente na Europa, né, a direita conservadora crescendo muito, a xenofobia crescendo muito na Europa, partidos que defendem a expulsão dos imigrantes, cada vez mais piorando a legislação de imigração, o Charlie ele acaba tendo uma visibilidade entrando nessa guerra, né? Incentivando a intolerância e criando um ambiente conflagrado, um ambiente beligerante, que é muito ruim para a democracia e para o mundo que a gente quer viver. Mundo que a gente quer. Não é esse o mundo que a gente quer viver, não é esse o mundo que a gente quer viver, com certeza. Agora, viva a liberdade de expressão. Com certeza. Viva a liberdade. A gente tem que deixar claro isso, entendeu? Eu falei isso mesmo. Exatamente. Viva a liberdade de expressão. E da minha preocupação com essas regulamentações de sutilmente, como você, Celeste colocou, de estar voltando aí a todo aquele sistema, né, de censura que nós tivemos. E a gente tem que falar muito sobre isso e chamar a atenção para que coisas como essa não sejam usadas como instrumentos para dizer precisa regular, precisa isso, precisa aquilo, precisa limitar. A gente precisa ter ética, né? A gente precisa ter ética, mas viva a liberdade de expressão. Gente, eu tenho que fazer intervalo. Vou para o intervalo, nosso último intervalo, e voltamos já para as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Eu quero mais alegria, mais
É isso aí, queridos. Esse é o Cabeça para Cima, sempre trazendo aqui esses temas que a gente discute e não tem o compromisso de esgotar nenhum tipo de assunto. Imagina se nesse aqui nós conseguiríamos esgotar, né? O que a gente quer é provocar a sua visão, o seu olhar crítico para todas as questões. Muitíssimo obrigada a cada um de vocês pela presença, pela possibilidade de permitir a reflexão que tivemos aqui. Sua despedida. Muito obrigado pela participação, mais uma vez, foi um prazer. E eu acho que esse debate antigo, mas com os últimos acontecimentos, infelizmente abriu uma caixa de Pandora. A gente não sabe o que vai acontecer. Verdade. Eu acho que não sabemos o que vai acontecer. Infelizmente, agora, temos que ter calma, tranquilidade e debater muito, porque virão provavelmente consequências talvez não muito boas do que tivemos aí nos últimos tempos. Perfeito. Tomara que não, mas acima de tudo, e quero reforçar, viva a liberdade de expressão. Isso aí. Obrigada, querido. Parabéns ao programa, continuando em 2015, né, debatendo temas polêmicos como esse. E espero que a liberdade de expressão e a mídia ela seja utilizada para justamente incentivar um mundo mais de comunhão, um mundo onde a gente olhe mais para os pontos comuns e menos para as diferenças, que a gente tolere as diferenças, aceite as diferenças e consiga caminhar juntos rumo a um mundo que a gente quer, né? Que é fraterno, que é de comunhão, que as pessoas se gostem, se olhem e que valorizem realmente a diferença, porque nós não somos iguais, nós somos diferentes e isso que é muito importante. É isso mesmo, né? E temos que aprender a conviver com essas diferenças, sem dúvida nenhuma. E aí, você além da sua despedida, tem uma? Tem sim, mas é claro, agradeço ao programa, te agradeço pelo convite, muito obrigado, foi muito edificante estar com o Guilherme aqui, com o Arthur, esse debate. Espero que possamos ter outros debates aqui no programa. Certamente. E também para divulgar o livro, né, que é Cartoon, Charges e Passatempo, aqui lançado pela editora CPAD, né, e onde eu faço uma coletânea de cartoons e charts, né, que eu colaboro para a revista Geração JC desde 2007. É uma revista publicada, como falei, pela editora CPAD. E nós fizemos essa coletânea e lançamos agora há cerca de uns 2, 3 meses esse livro. Perfeito. Quem quiser comprar o livro, faz como? Pode sim, pode acessar o meu blog, pode acessar o blog também da CPAD, cpad.com.br e meu blog, flami.blogspot.com. Isso aí. Se você for esperto, vai acessar lá, viu? Muito bom. E a gente precisa conhecer as charges aí do Flamir. Muito bom mesmo. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Obrigada a você que está aí em casa, participou conosco também. E você já sabe, aqui no Cabeça para Cima, a gente termina sempre o programa com boa música. E hoje eu vou deixar vocês com a Simone Frederico. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente e agora é contigo. Vamos lá. Se abrir, um poder glorioso se manifestou, um gozo diferente, um renovo, já posso sentir. Arrancarei as sandálias dos meus pés, meu corpo em santidade vai transparecer. Confesso o mais profundo sentimento dentro do meu ser. Todo o meu louvor, Ele é digno, sublime, majestoso, meu imperador. A força implacável que me faz feliz, meu protetor de alma, príncipe do céu. Então faz